Se você está pesquisando um aeroclube para fazer as suas horas de voo de piloto, assiste esse vídeo que ele pode te poupar muito tempo e dinheiro. Hoje eu quero comentar os pontos principais que eu vejo que são importantes para você decidir sobre a escolha de um aeroclube e não é só no preço da hora de voo. Um ponto importante quando a gente está falando de escolher um aeroclube é sobre a infraestrutura desse aeroclube. E nesse ponto, na verdade, eu quero dizer tanto a infraestrutura do aeroporto em si e da infraestrutura da empresa aeroclube que você está fechando seus pacotes. Aqui no Aeroclube de Juiz de Fora, a gente tem alguns pontos positivos em relação à estrutura. Primeiro que a gente conta com um alojamento para muitos alunos, realmente assim, são vários quartos, muitos alunos, é um prédio só para os alunos se alojarem. E a infraestrutura dos hangares e do aeroporto também conta muito. A gente tem um hangar aqui que guarda os aviões do aeroclube de fato, e a gente tem um hangar da manutenção, que vocês podem ver na pontinha do vídeo. Um fator importante para considerar é como acontece a manutenção nos aviões do aeroclube que você decidiu voar. Se é uma manutenção própria, ou se é uma manutenção que o aeroclube faz por fora, levando esses aviões para outros aeroportos. Quando acontece esse translado do avião que vai para manutenção, acaba que você perde algumas horas de voo e algum tempo que o avião ficaria na escala, mas acaba indo para manutenção, porque ele precisa voar para um aeroporto ainda com as horas de voo, pousar naquele aeroporto, ficar e tudo mais. E quando ele volta, na verdade ele já gasta um pouco das horas que ele teria disponível para fazer a manutenção. E spoiler, avião é uma coisa que faz muita manutenção, sério, de 50 em 50 horas, teoricamente pelo menos, os aviões têm que ir para manutenção, para trocar óleo, ver as partes do motor e tudo mais. Por isso que a aviação é um meio muito seguro, porque os aviões vivem na manutenção. Agora, pensando a nível de aeroclube, isso significa que quando o aeroclube tem a própria manutenção, isso vai agilizar muito o processo dos aviões estarem disponíveis para voar. Aqui no aeroclube, como eu já comentei, a gente tem a nossa oficina de manutenção própria, e agora, na verdade, conta com um curso de manutenção. Então é um investimento na aviação como um todo, não só na parte de formação de pilotos. Um outro ponto importante para a gente considerar na escolha de um aeroclube é a quantidade de aviões. Aeroclubes com menos aviões naturalmente vão resultar em uma escala muito mais difícil de se inscrever, em chances menores de você conseguir aquele voo. Isso acaba aumentando bastante o tempo que você vai ficar no aeroclube por não conseguir voar, por não ter avião disponível, ou por não ter instrutores disponíveis, por exemplo. Aqui no Aeroclube de Juiz de Fora, a gente conta com cerca de 15 aviões, vários Cessnas focados para a melhor formação possível do piloto. Existe o multimotor, que na verdade é um outro tópico para eu falar, que é para vocês verem se o aeroclube que vocês querem fechar tem a possibilidade do multimotor, porque isso vai ser necessário para vocês terminarem o curso de piloto comercial de vocês, caso vocês queiram adicionar a carteira multi, que é muito requisitada para quando a gente pensa numa linha aérea, por exemplo. Claro, se você for seguir para executiva ou para aviação agrícola, não é necessário o curso de multi, mas caso você queira seguir aquele padrão da linha aérea, aí precisa fazer um multi sim. Então tem que ver se no aeroclube que vocês querem tem a opção do multimotor. A localização do aeroclube também é um ponto importante, seja em relação à cidade e à infraestrutura que você tem em volta para te ajudar ali enquanto você estiver na sua formação, e também a localização a nível de espaço aéreo. Se a gente voa no local como as principais capitais, por exemplo, com espaço aéreo muito congestionado, entre as listas de prioridades que um controlador tem, o voo de instrução vai ser o último deles. Entre priorizar um helicóptero de offshore com horário marcado, um avião de linha aérea ou um avião de executiva, ou o último, o avião de instrução, a gente vai ficar lá parado esperando com o motor acionado, perdendo hora de voo sem fazer nada no voo. Isso serve tanto para decolar, que é mais comum, ou até para pousar, acabar fazendo esperas ali para se encaixar num circuito, sendo que o aeroporto está cheio. Então é sempre preferível buscar aeroportos que estejam longe das principais capitais, porque isso vai agilizar o curso de vocês, no sentido de vocês voarem mais. Uma coisa que pode acontecer também é que esses aeroportos principais ficam em locais muito movimentados e por conta disso a gente tem restrições em volta do espaço aéreo ali, e em aeroportos que não tem, por exemplo, a gente decola já fazendo manobra, voa por 5 minutos, já está na área de treinamento, então é uma coisa mais fácil até durante o voo, seja para iniciar a decolagem, por exemplo, ou seja durante o voo na fase de treinamento. Às vezes tem aeroportos que têm áreas de treinamento muito longe e você perde um tempo no voo que você fica fazendo nada, assim, voando reto, sem ganhar muita experiência, sem fazer nenhuma manobra. Então isso também é um ponto a se considerar quando a gente pensa na escolha de um aeroclube para voar. É sempre legal buscar saber quantos aviões o aeroclube disponibiliza para cada curso, às vezes para o curso de piloto privado ou de piloto comercial. E como eu falei com vocês, se a gente está pensando num aeroclube com poucos aviões, naturalmente vai ser difícil a gente ter aviões exclusivos para cada curso. Aqui no aéreo a gente tem os aviões maiores para o curso de PC, que naturalmente é um curso que a gente precisa ganhar mais experiência e lidar com situações com os aviões maiores. E os aviões menores e mais macios e mais tranquilos de voar, a gente usa no piloto privado. Ou seja,
Escolha um aeroclube que tenha bastante aeronave para vocês terem mais chance de voar e esses aviões não ficarem tanto tempo na manutenção. Dá até para vocês considerarem que sempre uma parte dessa quantidade máxima dos aviões vai para manutenção, por causa dessa frequência da manutenção mesmo. O avião está sempre na manutenção, num aeroclube sério, claro, né? É interessante também que vocês busquem visitar o aeroclube que vocês querem fechar, para vocês conhecerem a instituição e tentarem entender ali como funciona a parte institucional mesmo do aeroclube. Se a instrução é padronizada, se é um pouco zoneada. Então, isso é legal que vocês percebam. E claro, a gente só vai perceber isso quando a gente estiver ali na instrução. Mas se você conseguir conversar com os instrutores, por exemplo, dá para ter uma ideia de como é a cobrança e de como o curso que o aeroclube se propõe a fazer é executado. Ou seja, busque entender como os instrutores se portam, como os instrutores recebem os alunos e como eles são ali em voo, às vezes fazendo uma hora avulsa ou um voo de incentivo, porque já dá para você entender como que funciona a parte institucional daquele aeroclube. Mas dá para a gente argumentar, mas nos aeroclubes mais cheios e movimentados, a gente tem a opção de fazer fraseologia, porque o aeródromo é controlado e tudo mais. Claro, é uma possibilidade de treino, é óbvio, mas nos aeródromos não controlados, a gente também tem que treinar fraseologia, não tem muito para onde correr. A gente precisa treinar como falar na frequência livre. Aqui em Juiz de Fora a gente conta com a FCA, que é uma frequência livre basicamente, mas isso não impede que os alunos treinem fraseologia. Eu, particularmente no meu curso de piloto comercial, buscava sempre voar para áreas controladas justamente para treinar como é voar numa área controlada, falar com o controlador de voo, que é uma coisa muito intensa ali no início dos cursos. Então, escolher por um aeroclube que esteja numa área não controlada não significa que todo voo que você vai fazer vai ser numa área não controlada. Você tem a opção de voar para lugares controlados e, óbvio, treinar a sua fraseologia enquanto você está nesses locais. Eu tentava sempre para o Rio de Janeiro, porque primeiro eu sou carioca, né? E segundo que tinha um controle Rio. Já fui também para Cabo Frio, que tinha um controle Rio, controle aldeia, rádio Cabo Frio, ou Torre Cabo Frio, não lembro agora. Mas enfim, no piloto comercial eu tentava sempre voar para esses aeródromos controlados para desenrolar ali na fraseologia, que é uma coisa muito boa para o seu curso, tanto de piloto privado como de piloto comercial. Mas eu não acredito que seja um ponto final se o aeroporto está ou não numa área controlada, se isso é uma coisa boa ou ruim, não necessariamente, depende muito da situação. E é difícil você achar um aeródromo que seja não controlado e que esteja numa área realmente não controlada, assim, perto aqui do centro-oeste, sudeste, sul do Brasil é difícil, assim, talvez para a parte mais lá de cima. Mas mesmo assim, nos aeroclubes que eu conheço do Nordeste e do Norte, são controlados ou tem alguma área de controle próxima do aeroclube. Uma dica de ouro também, para quem está pensando em fechar um pacote no aeroclube, é mandar mensagem para os alunos daquele aeroclube. Normalmente é uma opinião super sincera de como a gente tem. E claro, todo aeroclube é uma empresa, então tem a parte boa, a parte ruim, mas a gente precisa pesar sempre mais a parte boa do que a parte ruim, óbvio, né? Mas pessoal, resumindo esse vídeo, o que eu gostaria de apresentar para vocês quando vocês estão pensando em fechar um pacote no aeroclube é primeiro visitar aquela instituição, tentar visitar para conhecer a infraestrutura, ver como é o alojamento, caso você vai ficar no alojamento, e conhecer um pouco das aeronaves, tenta ir ali no hangar, mexer um pouco nos aviões, ver como eles são internamente, tentar dar uma olhada também na parte da manutenção, perguntar como funciona a manutenção, é muito importante. E claro, ver quantas aeronaves aquele aeroclube tem e quantas elas dispõem para cada curso, isso é muito importante. Se eles têm ou não têm multi também, é uma coisa super importante. E aí uma coisa mais conceitual para vocês pensarem é se aquele aeroclube está localizado numa área muito movimentada ou não. Eu particularmente não recomendo que o pessoal voe em locais muito movimentados, com essa história de aeroclubes que demoram cerca de 1 ano para fazer o piloto privado, enquanto aqui no Aeroclube de Juiz de Fora a gente faz de 1 mês a 2 meses. É importante também saber se aquele aeroclube tem um multi, caso vocês queiram fazer um multi, isso é uma coisa muito legal para perguntar para o curso de piloto comercial, principalmente. E também tentar conversar nessa visita que vocês forem para o aeroclube com algum instrutor, para ver se eles prestam uma assistência de fato, se eles conseguem receber bem os alunos, ou se é só uma cobrança. Tentar entender um pouco também como é o nível de padronização daquele aeroclube, isso é uma coisa muito importante para saber se eles têm um ambiente aberto para aprendizado ou se é uma coisa mais séria e não muito aberta para que você consiga aprender. Porque se você não cria um ambiente confortável para o aluno se permitir errar, e a gente vai errar no curso de piloto, não tem muito para onde correr, acaba que aquele aluno cria alguns traumas e fica muito travado para voar. Pessoal, como eu falei com vocês, a escolha de um aeroclube para fazer os cursos é uma escolha delicada, mas eu particularmente sempre recomendo o Aeroclube de Juiz de Fora. Foi o aeroclube que eu fiz o meu curso de piloto privado, meu curso de piloto comercial, pretendo fazer o de instrutor e fazer todos os cursos porque eu gosto muito dessa instituição.
recomendo sempre para os meus alunos e para quem me acompanha aqui no canal. No Aeroclube de Juiz de Fora a gente tem basicamente todos esses pontos que eu falei para vocês. A localização é uma localização favorecida, a gente está muito próximo do Rio de Janeiro, próximo de BH, próximo do controle aldeia. Então qualquer voo controlado que você queira fazer, mesmo que o aeródromo não seja controlado, você consegue fazer em, sei lá, 1 hora de voo, às vezes menos que isso, você já consegue voar controlado. Além disso, o Aeroclube conta com 15 aeronaves e tudo bem, às vezes alguma está na manutenção, mas tem muito avião para a gente fazer os cursos. Normalmente a gente fala de 1 a 2 meses que o aluno conclui o curso de piloto privado. O de comercial também não demora muito. Sempre tem avião disponível para a gente voar. Em relação à área de Juiz de Fora também é muito favorável, porque a gente não tem muitas áreas restritas aqui em volta. Tem 2 torres só que são áreas restritas aqui, se vocês forem ver na carta. Mas de resto a gente consegue fazer treinamento aqui em cima, em qualquer lugar, em cima da cidade, em cima da represa. Dá para voar para qualquer lugar e fazer treinamento aqui no Aeroclube. E isso é um ponto muito favorável, porque agiliza também o seu curso de piloto. Existem instituições que têm áreas de treinamento muito longe em relação ao aeroporto e acaba que você perde tempo sem fazer muita coisa no avião. Então, isso é uma coisa não muito positiva quando a gente está pensando em fechar um pacote com o Aeroclube. E todo dia eu agradeço muito a oportunidade aqui do Aeroclube de abrir as portas para eu começar os meus projetos, para eu fazer os meus cursos de piloto. Então eu sempre recomendo, sempre vou recomendar o Aeroclube de Juiz de Fora.